Combate à fraude, a operação investiga servidores terceirizados da SEB que cobrariam propina em troca do fornecimento de energia. Mais rigor, o GDF propõe ao Planalto penas mais duras contra o feminicídio. Trânsito, caminhão tomba e deixa moradores do Noroeste sem energia. E mais, Escola do Gama é a 12ª a aderir ao modelo de gestão compartilhada com a PM. Uma boa noite a você, eu sou o Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, segunda edição. Na tentativa de diminuir os casos de violência contra a mulher, o GDF protocolou no Palácio do Planalto um projeto de lei que propõe um endurecimento das penas para crimes de violência doméstica e daqueles dispostos na Lei Maria da Penha. Ao mesmo tempo que a Câmara Legislativa criou uma CPI para investigar os feminicídios no DF, que neste ano já chegaram a 27. O repórter Rodrigo Miranda está com a gente, tem mais informação dessa proposta. Aqui que diz essa proposta do GDF, hein, Rodrigo? Uma boa noite. Boa noite, Orengo. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Essa CPI que vai ser instalada aqui na Câmara Legislativa foi aí criada 2 dias após um grupo de mulheres entrar aqui no plenário da Casa, Orengo, e protestar diante dos parlamentares. Diante de toda essa situação aí, 21 dos 24 deputados distritais assinaram um acordo aí para a criação dessa CPI. E ela deve começar a funcionar a partir do dia 5 de novembro e terá uma duração, Orengo, de 180 dias. Então, deve seguir o trabalho dessa CPI aqui na Câmara Legislativa até abril do ano que vem. E pode ser prorrogado esse trabalho por mais 180 dias. Lembrando, como você bem falou, Orengo, foram 27 casos de feminicídio aqui no Distrito Federal. Somente neste ano a gente cobriu praticamente todos eles. O último aí, todo mundo deve lembrar, que foi o caso da Noélia, que foi assassinada pelo vizinho logo depois que saiu do trabalho e se encontrou com ele. Então, um caso que chocou a cidade, como todos esses 27 aí, também os do ano passado a gente cobre, sabe que é uma situação muito complicada aqui no Distrito Federal e a Câmara Legislativa agora tem uma CPI só para esse assunto, né? Valeu, Rodrigo Miranda. Tem a CPI na Câmara Legislativa, a proposta feita pelo GDF também ao Palácio do Planalto. A gente vai acompanhar aí os próximos passos. Vamos falar aqui do combate à fraude. Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do DF investiga servidores, ex-funcionários e terceirizados da SEB. Eles fariam parte de um esquema de cobrança de propina em troca do fornecimento de energia. Foram cumpridos 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão. E os cálculos apontam para um prejuízo que chegou a pelo menos 20 milhões de reais para a empresa. Relógios, medidores da SEB, lacres e dinheiro. Esses foram apenas alguns dos materiais apreendidos pela Polícia Civil na manhã de hoje. Segundo as investigações, material usado por um grupo formado por servidores da Ativa, aposentados, terceirizados e eletricista. É um esquema que girava em torno de 2 frentes de ação. Uma, a troca de titularidade das contas com altas dívidas perante a concessionária, e outra, a instalação de medidores em ligações irregulares, o que dava aquela aparência de ilegalidade, uma chancela, vamos dizer assim, da companhia, de uma licitude daquela ligação que era realizada. Em apenas 4 meses, uma das modalidades do crime, a transferência de modalidade, o grupo gerou um prejuízo de 20 milhões de reais. Por meio de pagamento de propina, os criminosos faziam a substituição do CPF, que estava com dívida junto à SEB. A dívida continua com o CPF do antigo titular da conta, passa aquela conta, aquele medidor fica vinculado a outro CPF e o serviço continua sendo prestado normal. Mas a dívida ainda continua vinculada ao CPF antigo. O esquema funcionava há mais de 10 anos. Os presos são investigados por organização criminosa, falsidade ideológica, estelionato contra a administração pública e corrupção ativa e passiva. A SEB é uma empresa que já vem passando por dificuldades financeiras, com dívidas milionárias há alguns anos, e a gente acredita que se esse esquema tivesse sido estancado já há algum tempo, com certeza a situação financeira da estatal seria melhor. Por meio de nota, a SEB diz que está apoiando a operação para que sejam descobertas fraudes e outras práticas contrárias aos interesses da companhia. A polícia também investiga a CAESB, mas a Companhia de Saneamento Ambiental disse que ainda não foi informada oficialmente sobre a operação. Um caminhão tombou hoje de manhã perto de uma casa na quadra 110 do setor noroeste.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e informou que o caminhão caiu no momento de uma operação de perfuração do solo. No acidente, um poste de energia elétrica foi destruído, deixando os moradores sem energia até o início da tarde. O motorista do caminhão não se feriu e ele não informou aos bombeiros o que provocou esse acidente. E vamos ver imagens agora, direto do nosso helicóptero da Band News FM, sob o comando do piloto Rodrigo Vasconcelos, imagens do Rafael Procópio. Olha que bonito aí o nosso bezerrão lá no Gama, está todo pintado aí para a Copa do Mundo Sub-17, imagens do Gama. A gente está vendo que no trânsito, tudo tranquilo, viu? O trânsito fluindo bem. Claro que está mais intenso agora na volta para casa, mas por enquanto sem problemas. Vamos aproveitar para mostrar as imagens das câmeras do DR. Lá na Épia Norte, subida do Colorado, o trânsito está fluindo bem, só tem um caminhão aqui, ó, parado na pista. Aqui, atenção, você motorista vai sair de casa, o caminhão aí na faixa da direita, lá na pista reversa. Mais uma via para a gente, câmera do DR. Estrutural também com a faixa reversa funcionando aí sem problema, aquele movimento já tradicional. Na volta para casa, mas sem congestionamento. Mais uma câmera mostrando para você aqui o trânsito na IPTG. Aí está trancado, aí está travado o trânsito, principalmente na Marginal, lá no acesso a Águas Claras. Já tem uma fila de carro lá para tentar acessar Águas Claras. E fechando o nosso giro de câmeras do DR na Ponte JK, a imagem que está frisada, ó, mas o trânsito está fluindo com muito movimento. Lá na Ponte JK, tentando reconectar e agora reconectando na saída da ponte, lá na subida do Jardim Botânico. O trânsito está fluindo bem, por enquanto sem problema, só aquela intensidade que a gente sempre vê nesse horário. Olha, a gente segue falando de trânsito, porque um servidor do Detran foi flagrado levando um cachorro dentro de um carro do órgão. É o assunto de hoje do Cláudio Humberto. Olha, uma nova presepada envolvendo agentes do Detran tem tudo para cair no esquecimento e entrar para o histórico de impunidade desse órgão de trânsito. Alguns deles agem de forma arrogante, debochada, como se não devessem explicações a quem lhes paga os altíssimos salários, os mais altos do serviço público. Usam a viatura para ir almoçar em casa, 2, 3 horas. Usam viatura para ir ao banco, à academia, a fazer o que quiserem, inclusive para estacionar na sombra com motor e ar-condicionado ligados enquanto se divertem nos celulares. Mais recentemente, despreparados como são, agiram com truculência contra um homem de bem em Taguatinga que voltava da igreja para casa. Foram violentos, foram covardes. Agora, o agente do Detran foi flagrado levando o cachorro dele, o cachorrinho, na viatura para passear. O que é que todas essas presepadas têm em comum? A impunidade. Supostos inquéritos ou sindicâncias sempre dão em nada no Detran. Como não foram punidos, debochados como são, continuam usando e abusando de viaturas, pistolas de choque e etc. Não é para isso que os contribuintes do Distrito Federal sustentam esses folgados. Flanelinhas estão intimidando motoristas no centro de Brasília. Reclamação de ouvintes da Band News, de cobrança adiantada, ameaças, até vagas reservadas com cones e latas são algumas das práticas. Quem vai falar para a gente aí sobre essas reclamações é o Cláudio Marcos, já está com a gente por aqui. O que não falta é queixa, né, Cláudio? Agora, impressionante, alguns lugares da cidade aqui de Brasília, a região central, praticamente foram privatizados por flanelinha. Qual é a resposta das autoridades, hein, Cláudio? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que acompanham a gente. Olha, Rodrigo, como você falou, né? Esse é um problema generalizado aqui na área central de Brasília. A gente recebeu mais uma vez essa reclamação e a nossa reportagem foi apurar. Esse problema acontece aqui no setor comercial, no setor bancário, no setor hoteleiro e também no setor de autarquias. Como você falou, muitos desses flanelinhas usam baldes, latas e outros objetos também para reservar vagas e aí cobrar das pessoas por essa reserva de vagas. A gente conversou com alguns personagens que disseram o seguinte: chegam a pagar até R$40 por mês para ter aquela vaga reservada ali pelo flanelinha, ou seja, reserva de vaga em área pública. Então essa é uma reclamação frequente. Para ser justo também, algumas pessoas ouvidas pela reportagem disseram o seguinte, que alguns flanelinhas não agem dessa forma, intimidando e coagindo as pessoas, alguns agem de forma correta, até ajudam a organizar o trânsito em alguns estacionamentos. Agora, você me perguntou o que dizem as autoridades. Infelizmente, a resposta não é positiva. A informação que nós recebemos do GDF é que nenhuma secretaria atualmente é responsável por essa fiscalização. A gente lembra que a gente tinha a antiga AGFIS, que fazia essa fiscalização, então, por competência,
a atual Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística, que é chamada agora de DF Legal, tem por lei obrigação de fiscalizar. Rodrigo. Agora, uma coisa é a seguinte, né, Cláudio? É clara, o Flanelinha não pode cobrar, não pode extorquir as pessoas, tem que denunciar. A pessoa paga se quiser ela deixa ali um trocado, deixa uma grana, mas ela não é obrigada. E diante dessa situação, Cláudio, o governo não estuda aí realmente privatizar esse espaço, né? Fazer a área azul, a área verde, seja o que for, porque o espaço está privatizado praticamente já. É verdade. Como você falou, infelizmente, alguns desses flanelinhas acabam agindo dessa forma, intimidando e até ameaçando os motoristas, especialmente quando se trata de mulheres, né? Quando se trata de mulheres. A orientação da Polícia Militar é muito clara. Esse tipo de comportamento é crime e a pessoa deve acionar o 190, 190 e chamar a Polícia Militar. Agora, como você falou, a proposta do governo tem sido mesmo de retomar, que já existe em vários estados, até aqui em Brasília já existiu no passado, a chamada Zona Azul, ou seja, cobrar por hora por estacionamentos aqui na área central de Brasília. E fazer o rotativo, né? Isso é o mais importante. Valeu, Cláudio Marcos, se tem que denunciar, liga aí no 190, reclama pra gente ir atrás. Olha, o período de chuvas fortes começou e começa mesmo, na verdade, no dia 5 de novembro, de acordo com especialistas, até porque tem chovido aí, mas muito pouco, né? Continua aquele calorão. Agora, para prevenir a população sobre esse período mais duro de chuva, a Defesa Civil já está enviando alertas aos moradores sobre a variação do clima. Desabamentos causados pelas chuvas, placas de alumínio levadas pelo vento. Cenas registradas no último final de semana aqui no Distrito Federal. Mas o que pode ser feito para amenizar esses acidentes causados pela força da natureza? Uma das formas criadas pela Defesa Civil para alertar os moradores quanto à possibilidade de chuva forte, ventania e até mesmo a variação da umidade foi a emissão de um alerta. Pelo telefone celular chega uma mensagem avisando da possibilidade dessas ocorrências na região em que a pessoa está. Existem algumas áreas mais vulneráveis à chuva. Então, nessas áreas, normalmente a população já tem um certo cuidado. E o aviso da Defesa Civil vem para reforçar esse cuidado com a população, para as pessoas se precaverem. Às vezes a pessoa está querendo sair de casa ou está retornando para casa, ela saber que naquele momento vai ter um momento de chuva forte. Então, o ideal é, talvez, esperar um pouco para retornar para casa ou para sair de casa, para evitar qualquer acidente. O alerta é feito com base em um monitoramento feito pelos mapas do INMET. Aí vai depender das condições. Você pode fazer um alerta geral para todo o Distrito Federal ou você pode delimitar no mapa a área que você quer que receba esse alerta. Vai depender dessa análise e depois dessa análise a gente faz essa emissão. O cadastramento deve ser feito a partir de uma mensagem enviada para o telefone 40199 informando o CEP. O cidadão não paga nada pelo serviço. Durante o período de chuva a gente pede sempre que a população se abrigue com cuidado. Evite se abrigar debaixo de árvores, evite ficar em locais abertos, para evitar trafegar com o veículo em locais em que ele não consiga ver o pavimento, porque tudo isso causa risco. Então tem uma série de orientações que a gente informa a população para que diminua esse risco durante o período de chuva. Como a gente viu aí na reportagem anterior, a Defesa Civil está fazendo um alerta. E outra preocupação comum nesse período de chuva é com a queda de galhos e árvores. Por isso, a importância da manutenção das podas é também para evitar aí acidentes e prejuízos. As árvores estão presentes em praticamente todos os lugares. E verdade seja dita, dão um charme a mais à paisagem. Em todo o DF são cerca de 5 milhões de árvores. Somente no plano piloto somam mais de 1 milhão. E com tantas assim pela cidade, a preocupação com quedas de galhos e de árvores inteiras é grande, principalmente porque podem atingir carros, casas e até pessoas, situação que aumenta nesta época de chuva. Período de raio eu não fico debaixo de árvore, nem estaciono também debaixo de árvore. Medo de queda? Medo de queda e de raio também. Neste ano, em apenas uma forte chuva, 350 árvores caíram por causa da ventania. Em todo o ano de 2019, foram mais de 1.000. Para evitar acidentes maiores, a Nova Cap já retirou 9.000 árvores que representavam perigo. Essa daqui, por exemplo, já estava condenada e poderia trazer riscos. A Helena, de apenas 10 anos, brincava de subir justamente na árvore que estava podre. E ela admite que já vinha percebendo que tinha algo fora do comum. Tinha várias galhos caindo. Então já vinha caindo galho? Sim, só que não era galhos grandes, era só alguns pequenos.
A Novacap também realiza durante todo o ano o serviço de podas. Somente neste ano foram mais de 60 mil podas em todo o DF. Esse serviço de manutenção da Novacap, da arborização, ele acontece 365 dias por ano e é um serviço contínuo. Nossos técnicos fazem avaliação de todas as solicitações que chegam e mesmo de forma intempestiva também. Passamos por todas as vias, passamos por todas as superquadras, por toda a cidade satélite e verificamos qualquer árvore que esteja com problema e tomamos as providências que forem necessárias. O chefe do Departamento de Parques e Jardins da Novacap pede para que a população fique atenta a alguns sinais. Em caso da árvore apresentar, vamos dizer, fungos, apresentar, vamos dizer, descascamento do caule, apresentar levantamento das raízes em si. A gente fica com receio, né? Porque aqui é um local onde ficam muitas crianças brincando, minha filha mesmo brinca aqui sempre. Fica assim um sinal de alerta. E ficou alerta, hein? A Novacap informa que em caso de danos, pedidos de ressarcimento devem ser encaminhados à ouvidoria da empresa. E quem quer receber algo de errado com as árvores, quem perceber, na verdade, ou caso ela represente riscos, deve entrar em contato. E o número da Novacap é esse que está aparecendo na tela para você, o 3403-2626. Olha, com o foco no público jovem, o governo está lançando uma campanha de prevenção contra as infecções sexualmente transmissíveis. As informações estão chegando lá na Band News com o Leandro Aislan, já está com a gente por aqui. Vamos conectar os nossos estúdios com a Band News. Campanha importante essa, hein, Leandro? Uma boa noite. Sem dúvida alguma, Rodrigo. Boa noite para você também. Boa noite a todos. As chamadas DSTs, né, agora passam a se chamar ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, né? A campanha lançada hoje aí pelo Ministério da Saúde tem como público-alvo os jovens ali entre 15 e 29 anos. Com o slogan "Sem camisinha você assume o risco", o objetivo aí é trazer uma reflexão sobre as consequências do sexo sem proteção, viu? A ação vai aí mostrar depoimentos de pessoas que já tiveram algumas dessas ISTs, né? E também as principais doenças abordadas, como a sífilis, HIV, hepatite B e C, cancro mole, entre outras doenças, viu? As ISTs são causadas aí por mais de 30 vírus e bactérias diferentes por meio do contato sexual sem o uso de preservativo com a pessoa infectada, né? Segundo dados aqui da Organização Mundial de Saúde, 1 milhão de novas infecções são registradas diariamente, por isso as doenças se enquadram como epidemia atualmente, por isso essa campanha aí do Ministério da Saúde para alertar principalmente o público mais jovem, Rodrigo. E aí não tem a parte de tabu, né? Constrangimento, tem que falar com a garotada, quem está iniciando a vida sexual, né, Leandro? Sem problemas, aí o negócio é conversar, dialogar, não é? Sem dúvida alguma, né? Dentro de casa mesmo, com os próprios pais, a família, esse diálogo já tem que acontecer, assim como também na escola, né? Os alunos são orientados, a própria Secretaria de Saúde disponibiliza também nas unidades de saúde camisinhas, né? Você não precisa nem pagar, né? Estão disponíveis lá, ou seja, falta de diálogo não é o problema, viu? É mais motivação também, intuito aí da própria pessoa ir lá e fazer sua parte. É isso aí, tem que lembrar, tem que conscientizar. Valeu, Leandro Aislan, lá na Band News FM. Olha, o Centro de Ensino Fundamental 5 do Gama aprovou o modelo de gestão compartilhada. A votação ocorreu ontem à noite. Dos 156 votantes, 118 votaram a favor. Com a inclusão do CEF5, sobe para 12 o número de escolas militarizadas no DF. A Assembleia ocorreu no mesmo dia em que a Secretaria de Educação publicou as regras que regulamentam o projeto. Desde o dia 11 de fevereiro, quando começou o ano letivo, a PM passou a atuar diariamente em 4 unidades de ensino. Depois, outras escolas foram aderindo. Desde o início do projeto, apenas 2 escolas votaram contra: Gisno e o CEF 407 de Samambaia. Em seguida, o Colégio de Samambaia voltou atrás e optou pela gestão compartilhada. O governo pretende implementar o projeto em 40 escolas até 2022. As instituições são escolhidas levando em conta os índices de criminalidade e vulnerabilidade social. Hora de dica de arte. Aqui no Band Cidade, a Galeria Carlos Osório, que fica no Lago Sul, está em cartaz com a mostra de um artista holandês. E a exposição, que tem o apoio da Embaixada dos Países Baixos no Brasil, foi montada com as peças de um carro que marcou época e gerações, o famoso Fusquinha. Brasília, modernismo e Fusca. Isso mesmo, Fusca.
Parece incrível, né? Mas tudo isso está presente nas obras do artista holandês André Cruyssen. Como ele não fala bem português, a gente contou com uma ajudinha da curadora da exposição para traduzir. Because the Fusca was also a foreign car. Boa parte das esculturas na exposição o André construiu a partir desses pedaços de Fusca. As obras atraem os olhares do público. Todas elas têm alguma referência ao Fusca, carro que fez muito sucesso na época da construção de Brasília. O artista passou 40 dias observando todos os traços da cidade planejada por Oscar Niemeyer. Ele realmente experienciou Brasília. Acho que fica muito claro nas obras, que as obras elas têm muito essa forma modernista, essa forma da nossa cidade, esse nosso urbanismo é muito presente no trabalho do André, nesse trabalho que ele produziu para essa nossa exposição. O trabalho do artista está em cartaz na Galeria Carla Osório, no Lago Sul. São esculturas de um nível internacional, obras que poderiam perfeitamente estar em grandes museus do mundo, e a gente tem aqui agora em Brasília até o dia 6 de dezembro. O embaixador do Reino dos Países Baixos fez questão de estar presente na abertura da exposição. O que é interessante é que se uno que trabalha sempre no contexto de mi país, que es un país plano, con mucha agua, conocido, ¿no? Viene a un país como Brasil, que é muito diferente, com Cerrado, com Amazonas. Se você gostou, não deixe de fazer uma visita. Use a imaginação e viaje pelas obras. Vale a pena. E mais informações sobre a exposição no telefone 3367-6303, lembrando que também tem as redes sociais da galeria, é só procurar por Carlos Osório e a mostra individual fica aberta ao público até o dia 6 de dezembro. A entrada é de graça. E veja a seguir, vamos tirar dúvidas aqui sobre lúpus, a doença que ocorre quando o sistema imunológico ataca os próprios tecidos. Imagens agora da EPA Norte chegando para você, por enquanto sem problemas, trânsito fluindo bem e a gente volta já. É hora de falar de saúde. A doença lúpus é mais comum que as pessoas imaginam. A estimativa é que cerca de 65 mil pessoas tenham a doença no Brasil. As mulheres são mais afetadas. Uma em cada 1.700 tem o problema. E para falar mais sobre a lúpus, a gente recebe aqui no estúdio do Band Cidade a reumatologista Eliana Góes, está com a gente. Doutora, obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Acho importante, inclusive, começar explicando para as pessoas o que é a doença e quais são os principais sintomas, doutora. Sim, o lúpus ele é uma doença autoimune. O que significa isso? Que é como o próprio organismo atacando ele mesmo. No lúpus, qualquer parte do corpo pode ser afetada. Normalmente, o que a gente mais vê, assim, o que os pacientes mais apresentam são alterações na pele, queda de cabelo, pode acontecer perda de peso, alterações em várias partes do corpo, mas o que o paciente mais relata são essas. E assim, não somente essas, podem acontecer coisas mais graves também. Pode acometer o cérebro, né, os rins, o pulmão. Nesses casos, o paciente nem sabe que está tendo a doença, vai procurar o hospital, às vezes até o pronto-socorro, e lá sendo internado vai ser feita uma avaliação e chegando ao diagnóstico. Isso é importante, doutora. Eu acredito que muitos, inclusive, se confundem com outros tipos de doença, né? Sim. Esse diagnóstico, como é que ele é feito? Existe um exame específico para ele? Não existe um exame específico. O que a gente faz é escutar as queixas do paciente, fazer um bom exame físico, né? E a gente vai pedindo os exames tanto de sangue, né, que a gente fala exames laboratoriais, quanto exames de imagem de acordo com os sintomas do paciente. A gente está, inclusive, vendo imagens aqui da doença. E, doutora, quando é o diagnosticado a doença, né? Como é que funciona o tratamento, né? Já tem técnicas avançadas para tratar a doença? O tratamento, ele vem melhorando com o surgimento de novas medicações. Mas, basicamente, o que a gente usa atualmente mesmo são os antimaláricos. A gente usa corticoide em doses variadas, de acordo com o grau de gravidade da doença. E a gente pode usar também imunossupressores, de acordo com o acometimento que o paciente sofre. Agora, doutora, é possível prevenir lúpus ou não há essa possibilidade? Não tem como a gente adivinhar que a gente vai ter lúpus. Depois que é feito o diagnóstico, a gente tem como ter os cuidados, tendo uma vida
equilibrada, uma vida assim mais saudável, né? Fazendo uma atividade física adequada para o paciente, uma dieta boa, mais saudável possível, evitando bebida alcoólica, cigarro, evitando coisas que não fazem bem para a saúde, incluindo o sol, né? Que para o lúpus é bem ruim. O paciente com lúpus tem que fugir do sol. Então tem que se proteger, né? Doutora, muito obrigado pela presença aqui no Banho de Cidade. Não, obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite. E olha, veja a seguir, a polícia divulga a foto do ladrão que matou o cadeirante durante um assalto a um ônibus na terça-feira, em Sobradinho. Imagens agora da EPTG, na volta para casa. Por enquanto, o trânsito está fluindo bem, sem problemas. A Polícia Civil pede ajuda da população para encontrar Cleison Salles Araújo. Ele é apontado como o criminoso que matou o cadeirante que estava dentro de um ônibus na terça passada em Sobradinho. Cleison, de 37 anos, tem 13 passagens pela polícia, isso mesmo, 13 passagens. A lista criminal inclui formação de quadrilha, receptação, roubo, assalto e posse de drogas. E com tudo isso, acredite, ele cumpria a pena no regime semiaberto. O interno do Centro de Progressão Penitenciária tinha saído para trabalhar quando assaltou o ônibus e matou um dos passageiros. Quem tiver mais informações pode ligar no 197 e não é preciso se identificar. E a 13ª Delegacia está investigando esse caso e já pediu a prisão preventiva de Cleison por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Olha, a bandidagem não tem jeito mesmo, porque no Gama 2 mulheres foram presas, já que estavam furtando uma farmácia sem qualquer vergonha. Olha só, as câmeras de segurança da loja flagraram o momento em que elas pegam vários produtos e colocam dentro da roupa. Elas seguem pela loja, tentam disfarçar, a ação dura poucos segundos e a PM foi acionada e as duas foram presas. Na delegacia, a polícia descobriu que elas já haviam furtado outras farmácias da região. Obrigado pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.